tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a importância, na verdade, o que tem o mapeamento de processo, o que ele interfere nos resultados da sua empresa. Então, para você que tá assistindo aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Para você que vai ver depois gravado, só para saber que hoje a gente vai falar... Semana passada a gente falou sobre a importância de mapeamento de processo nas pequenas empresas, ok? E essa semana a gente vai falar... Até foi uma sugestão de um aluno meu, um consultor, que estava aqui na live e sugeriu para a gente falar sobre qual é essa interferência. A gente vai focar hoje, então, a gente falou de processo, qual a importância, você precisa mapear os processos da sua empresa e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais para colocar o que os seus processos vão dar a você resultados. E quando a gente fala resultado, tem, claro, diversas, você vai dar resultado para o seu cliente, você vai dar resultado para a sua equipe, fazendo as coisas mais rápidas, mas com tudo isso é uma consequência de que vai gerar qual consequência? Vai gerar consequência de dinheiro no bolso, no seu bolso de empreendedor, no seu bolso como empresário. Então, por isso que é importante mapear processo, mas verificar o quanto ele dá de resultado final. E aí a gente vai para a base, se você tem a noção do Balance Scorecard, e é um modelo que a gente trabalha também dentro das consultorias nas nossas empresas, a gente trabalha o quê? A base, a gente sempre tem os processos, os processos não, as competências, as pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, a gente sempre pensa em as pessoas certas nos lugares certos. Então, a gente já deve, no momento de uma contratação, pensar no processo de seleção, no processo de contratação. Como que deve ser feito esse processo para que a sua empresa realmente tenha as pessoas certas no lugar certo. E quando eu tenho os meus processos dentro da minha contratação, eu já começo a ter o quê? Resultados, porque se eu contratei a pessoa certa, essa pessoa vai seguir os processos e essa pessoa possivelmente não vai sair da empresa tão fácil, ou seja, ela vai diminuir o seu custo de turnover, que a gente fala, que é quando você tem muita rotatividade na empresa. Então, se você tem o processo, quando você faz a contratação, você já vai diminuir esse tipo de custo. Você também, quando você evita mudanças na sua empresa, saídas de pessoas, você tem qual situação? Você também não fica mostrando para o cliente. Imagina que é a pessoa de atendimento ou uma pessoa até mesmo de financeiro. O cliente vai ficar desconfiado. Por que essa empresa fica mudando toda hora funcionário? Então você já coloca um pouco de desconfiança no seu serviço quando existe muita troca de funcionário na sua empresa. Então, novamente, o processo de seleção e contratação de equipes, ele é essencial para que você consiga atingir resultados. Depois você vai para uma outra esfera que a gente fala em termos de tecnologia, Como a gente está falando hoje aqui sobre o que faz, qual a importância de você ter não só os processos, mas o que ele vai influenciar no resultado da sua empresa. Então a gente falou de contratação de pessoas, Você ter esses processos de contratação e seleção estruturados. E depois nós vamos para uma outra etapa, nós vamos para uma etapa de tecnologia. Então, se você for definir na sua empresa, vou escolher um sistema, Vou escolher um sistema de gestão. Você tem que pensar o quê? Você tem que pensar que antes de você colocar um sistema de gestão, você tem que definir que processos você quer que esse sistema faça, Se você tem lá uma escola, você tem que pensar assim, então eu quero fazer a matrícula do meu aluno. Se você quer fazer a matrícula do aluno, como que é feita essa matrícula? Tem que fazer um cadastro, depois eu tenho que fazer a matrícula, na matrícula eu escolho disciplina. Então você tem que definir esses processos antes que você vá buscar um sistema de gestão. Porque se você escolhe o sistema
não baseado nas suas necessidades, você cria mais um problema para você. Ao invés de você ter um sistema que vai te ajudar, ele vai te prejudicar. Então é importante que você tenha, então a gente teve processo na área de pessoas, agora nós estamos processo na área de tecnologia. Então, você tem as pessoas certas, você fez através de processo essa seleção, você validou, claro, depois você vai para a tecnologia. Bom, então eu quero saber que processos eu quero que o meu sistema faça, que eu automatize, por exemplo. Então, como é que você vai automatizar algo que você ainda não validou? Então, é importante você ter essa validação através do mapeamento de processo antes de você escolher um sistema. Sua empresa vai escolher um sistema financeiro, né? O que você quer que esse sistema financeiro faça? Você já tem o seu processo financeiro desenhado antes para que você vai contratar esse sistema? Ou vai depender do que o vendedor falar lá, que o sistema é maravilhoso, que você vai lá e vai comprar, sabe? Então você precisa. Então nós começamos de pessoas, nós vamos para tecnologia. E aí nós vamos para uma outra linha do BSC que é a linha de clientes. Então vamos imaginar que você vai vender. Você tem que ter esse processo de vendas estruturado para que você não saia, dependendo da cara do cliente, você segue uma linha com ele. Não, você tem que ter toda uma sequência, porque se você definir que o cliente começa, o seu processo de vendas começa do ponto A, depois a ponto B, ponto C, você tem que deixar isso estruturado. E aí você vai desenhar esse processo pensando no resultado final. Imagina que o teu processo de vendas é daquele ainda que você coloca a pasta debaixo do braço e sai batendo nas portas. Você nem fez uma aproximação, você não ligou, você vai bater nas portas. Você acha que isso vai dar resultado? Será que você não vai desperdiçar recurso fazendo esse tipo de ação? Se você colocar isso num mapa primeiro, num fluxograma do seu processo de prospecção e de vendas e verificar, não, primeiro eu tenho que pesquisar minha concorrência, eu vou pesquisar meus clientes, quem é que toma a decisão, qual é o melhor horário de eu falar com esse cliente. Então você tem que preparar isso antes. Eu vou fazer uma ligação para a pessoa me receber. Então você está vendo? São processos que você está fazendo para trazer o melhor resultado, e aí a gente vai falar resultado financeiro e vamos falar também resultado em termos de tempo. Imagina você sair com uma pasta debaixo do braço e começar a bater nas portas, você vai gastar combustível, você vai gastar tempo do seu dia, porque a maioria não vai atender você, né? E o bom agora desse momento da pandemia é que antes as pessoas tinham muito essa necessidade, né, de cara a cara. Agora as empresas mesmo estão assim, não, vamos fazer uma call, vamos fazer um Zoom. Então hoje as pessoas estão tirando um pouco dessa coisa de presencial, e que vai ser muito bom, eu digo, em termos de rentabilidade para as empresas. Ou seja, as empresas, estamos em crise, mas muitas empresas estão tendo mais lucros agora, né? Eu tenho exemplo de clientes meu mesmo, que antes da crise não estavam bem, e agora tudo que a gente teve que repensar, reavaliar, estão dando mais resultados do que antes da crise. Então, assim, às vezes na crise é hora de você, de novo, rever processo, enxugar, otimizar muitas coisas para que você vá no resultado. Então, a gente falou na área de recursos humanos, nós falamos em tecnologia, falamos em cliente, né? Então, você pensa que se você mudar o seu processo daquele bate-porta para um processo mais online, você vai economizar. Então, de novo, a influência dos processos em todas as áreas da empresa para resultado final. Muitas empresas pensam que é importante você trabalhar processo só quando vai pedir a ISO. Não, a nossa vida ela é feita de processo. Então, é importante que você realmente defina processo em todas as áreas da empresa, independente, né, de você ter busca por alguma certificação ou não. Você tem que pensar processos como resultado, como buscar mais dinheiro para o bolso, né, de você como empresário. Vou fazer um adendo aqui. Quem quiser
fazer perguntas, fique à vontade, tá? Pode colocar aqui a pergunta embaixo que no decorrer aqui eu vou respondendo, tá? Para quem tá entrando agora, eu tô vendo que tá chegando uma galerinha. Hoje a gente tá falando sobre como você ter os resultados, né, da sua empresa através de processos, mas numa visão geral das áreas. Você vê em todas as áreas processo para que você traga o resultado financeiro. A gente começou falando de recursos humanos, como você selecionar e contratar a pessoa certa. Depois a gente falou de tecnologia, importância de você ter todos os processos também na área de tecnologia, né? Se a gente for falar um processo lá voltando no RH, um processo de contratação, beleza, foi contratado, todo aquele processo desenhado, tem que fazer documento, tem que criar o crachá da pessoa, tem que emitir o vale-refeição, o vale-transporte. Olha só, quantas coisas tem que ser feita e que o que acontece na maioria das empresas? Não tem processo, ou quando tem, não segue o processo. Aí o que acontece? Funcionário novo chega, ele não tem vale-refeição, ele não tem o vale-transporte, e aí fica naquela loucura de ficar fazendo adiantamento para funcionário em dinheiro, que ocorre muitas vezes, e o risco aí de desvio também desse dinheiro é bastante grande. Então é importante ter essa preocupação. Aí você foi lá, mapeou seus processos, definiu um sistema de gestão, então assim, viu o melhor sistema. O funcionário chegou, vai começar a trabalhar. O que você tem que ver para esse funcionário? Liberação de sistema, você tem que liberar para ele um computador, ele tem lugar para sentar. Então tudo isso é processo que você já vai influenciar no bem-estar daquele funcionário que chega, e ele já vai ver se a empresa realmente está organizada ou não. Então é importante você ter esse tipo de preocupação. Aí falamos de recursos humanos, tecnologia, cliente, como eu falei. Se você tiver uma abordagem com o cliente muito de bater perna, você vai ver que os seus resultados financeiros não vão ser os dos melhores. Você tem que usar tecnologia e você tem que ter isso desenhado. Por quê? De repente você quer aumentar a sua equipe de vendas. Olha só a importância quando você mapeia processo dentro da área de clientes, dentro da área comercial. Se você tem esses processos mapeados e otimizados, ou seja, você viu que bater na porta do cliente não está valendo a pena, né, do prospecto, na verdade, porque você está ganhando muitos nãos, então é mais fácil você avaliar primeiro o prospecto, depois entrar em contato com ele, depois talvez agendar uma reunião física, mas muito melhor se você puder fazer online. Hoje dá para fazer, você liga o WhatsApp, aperta na câmera ali e vocês fazem reunião. Ontem mesmo eu fiz umas 2 reuniões assim, sabe? Com cliente, tudo. Então, hoje tem muita tecnologia. Então, você tem que incluir essa tecnologia dentro dos seus processos para que você possa otimizar a sua empresa, tá? Chega daquela coisa de papelada, de vai para lá, vem para cá, você consegue otimizar isso através de processo para resultado. Então, pessoas, tecnologia. Aí nós vamos para a parte de operação. A operação, né? Eu digo que uma escola, uma fábrica, quando ela está mal das pernas, o grande culpado não é o financeiro, né? Eu digo sempre que uma empresa que está tendo dificuldade financeira, ela só tem um problema, né? Ela não é o problema do financeiro, a menos que o financeiro esteja roubando. Eu digo que só tem problema financeiro quando, né, o financeiro tá roubando o dinheiro da empresa. Mas normalmente, tá, é dentro das áreas que operacionam os serviços, né? Operacionam os produtos, né? Aqui, ô Regiane, tudo bem? Doutora Kelly, é um prazer estar participando. Minha pergunta é relacionada à melhoria de processo para o setor de compras. Beleza, Regiane. Já vou chegar em compras então, tá bom? Então, a gente está falando de operação. Aí eu falo de uma escola, por exemplo. A operação de uma escola, o financeiro de uma escola, ele é ditado muito pelo pedagógico. Então, assim, se o pedagógico, por exemplo, tem horas alocadas do professor e o professor faltou e o coordenador não considerou lá no RH falta para o professor,
e pegou um outro professor substituto e colocou no lugar daquele professor, porque o coordenador ele não quer deixar os alunos com aula vaga, ele tem que colocar um substituto. Mas o que acontece na maioria das escolas e assim, universidades, faculdades enormes, onde a gente vê muito esse desperdício, né? Então, assim, não é dado a falta para o professor que faltou e é pago o segundo professor. Então, você está pagando 2 vezes aquela aula, né? E aí começa, aí vai mandar pro RH, o RH vai processar, porque, né, processou, e de repente você, financeiro, tá pagando 2 vezes e às vezes nem sabe. Claro, se o financeiro também não ficar ligado, né, atento a esse tipo de situação, ele vai pagar e ele não tá sabendo o que está acontecendo na operação. E imagina isso numa universidade que tem uma faculdade de 200, 300 professores. Se faltar, se cada professor, né, se a gente tiver dentro desses 200 professores, 10, 20 que faltam por semana, às vezes, olha o prejuízo que está dando. Agora, se você tem esse processo, vamos lá, processo de falta de professor com substituição, você vai desenhar como que isso acontece. Quando faltar o professor, eu tenho que comunicar a falta dele no sistema e vou inserir o valor do outro que deve receber porque foi o substituto. Mas olha só, se você não fizer isso, o que acontece? O cara que faltou, o professor que faltou, não vai lá dizer, olha só, eu recebi a mais aqui. Agora, aquele que, por acaso, você vai esquecer de colocar que ele substituiu a aula, é óbvio que ele vai cobrar. Então, olha só onde está o problema no processo. Foi no processo. O resultado financeiro vai diminuir porque um coordenador esqueceu de comunicar que houve a falta de um professor. Então, é isso que você tem que pensar. A mesma coisa numa fábrica, numa operação de uma empresa. Se no dia a dia os processos não são seguidos, né, você não tem isso desenhado e otimizado, você começa a dar prejuízo, você diminui o resultado da empresa. E aí vamos entrando até aqui na pergunta que a Regiane colocou, né, como é que a gente tem que pensar em processos otimizados para o setor de compras? O setor de compras é outro setor dentro da empresa, dependendo de quanto a empresa compra, né? É aquele setor que também pode levar a empresa para o lucro ou pode afundar a empresa de vez, tá? Não estou dizendo que é o teu caso, tá, Regiane? Mas principalmente grandes empresas que precisam, vamos imaginar aí um setor de compra de uma indústria. Se o setor de compras não fizer a compra, né, de acordo com a necessidade, se ele de repente vou sair comprando, como aconteceu já, aconteceu em algumas empresas que eu cheguei e tá lá um estoque enorme, foi feito compras, lá tem 5 milhões de matéria-prima. Mas está faltando dinheiro no caixa, porque a produção não estava precisando daquela matéria-prima, ela estava precisando de outra matéria-prima, ou talvez não precisasse de um estoque de 5 milhões, esse estoque podia ser de 1 milhão só, né? Então tem que pensar então essa conversa entre compras e produção, ela tem que ser muito, muito apertada, tá? Então assim, é bem importante você ter essa questão de comunicação dentro dos setores, tá? Por isso que processo ajuda muito. E ainda quando a gente vai otimizar a compra, o que o setor de compras ele precisa ter? Ele precisa ter definido datas de solicitação das outras áreas, né? Não pode de um dia para o outro, eu quero isso, blá, blá. O setor de compras não vai conseguir não vai conseguir, por exemplo, olhar o melhor fornecedor, pesquisar preço, pesquisar qualidade. Então, a primeira coisa que o setor de compras ele deve fazer para melhorar os seus resultados é ter no processo uma data limite para solicitação dentro da empresa, né? Eu preciso comprar, você vai avisar para os setores, pessoal, pedido de compra aqui é sempre até dia 5, porque eu faço uma pesquisa até o dia 15, faço o pedido no dia 15 e chega no dia 20, dia 25, de acordo com os fornecedores. Então, você precisa deixar isso claro dentro de um processo e validado e que as pessoas deem o ok, né? É importante esse comprometimento
a todas as pessoas, né, que estão ao redor de compras, né? Então é isso que precisa ter, né? O resultado também está ligado a custo, sim. O resultado ele tá total, né, muito ligado a custo, e nessas compras, né, e o custo ele tá ligado ao setor de compras, né? Se o setor de compras, sim, o Júnior falando em ideal ter estoque de segurança, sim, o estoque de segurança, né? Mas vamos imaginar que talvez você precise comprar lá, vamos lá, o seu estoque é para produzir por 30 dias é de 1 milhão, aí o cara de compras vai e compra 5 milhões, né? E isso, sabe o que acontece? Acontece muitas vezes, fica aqueles murmúrios na empresa, ó, nós perdemos um cliente, vamos ficar sem dinheiro, aí o compra sai correndo, né? Que ele diz assim, ó, eu vou comprar porque senão vão dizer que tá faltando matéria-prima, né? É aquela coisa, gente, que dentro de uma empresa, todos têm que pensar no coletivo, no resultado da empresa. Esse é o que tem que ser, né? Só que a gente sabe que no dia a dia, cada um às vezes acaba olhando para o seu umbigo, cada um quer botar a culpa no outro e quer dizer que o outro que não fez, né? Então, isso é muito importante. E para o setor de compras, tá, Regiane? É importante que você defina esses prazos, essas datas para compra, né? E mostre também esses resultados, né? O setor de compra, às vezes, ele fica nessa loucura e ele não mostra que ele está dando resultado para a empresa, né? Ele tem sempre que... Ele é um grande parceiro ele é um grande parceiro do comercial, porque se compras conseguem um custo menor, é possível que a empresa possa trabalhar com uma margem melhor e até ter um preço melhor, mais competitivo. Ele é um parceiro financeiro, porque se ele consegue comprar a um custo menor, é possível então ter uma margem maior e a empresa receber mais, o dono da empresa ter um maior lucro em relação à produção ou à venda. Então, datas, é importante você definir datas específicas e validar dados, né? Porque processo, ele não acontece e vai. Você sempre tem que rever processo. Então, no setor de compras, eu sempre gosto de fazer o desenho e olhar para o desenho e ver se ele tem muito vai e volta. Se você, dentro de um processo, começa a ver que ele tem muito vai e volta, principalmente voltas, né? Você começa a perceber que você não está otimizando aquele processo. Então, é importante que o processo seja o mais linear possível e, acima de tudo, que ele seja ágil, né? Que ele seja rápido, que tenha um bom entendimento por todos. Porque quando começa a ver um negócio muito complicado, o pessoal já nem gosta de olhar, né? Outra segurança para compras é aprovações, né? Tem a questão que a gente chama em dupla alçada, né? Igual faz no financeiro. Uma agenda, o outro paga. Então é importante ter esse tipo de situação em aprovação de compras para que a pessoa de compras não seja culpada, né? Aí a gente vê duas proteções. Uma, porque às vezes o de compras é o espertinho, né, que tenta tirar vantagem, e outra, que às vezes o chefe não é dos melhores, e aí o cara de compras tá comprando, tá tudo certo, aí um dia que acontece alguma coisa, eles vão lá e botam o dedo, foi o cara de compras que não comprou certo, né? Então, é importante você ter também esse tipo de acompanhamento, dar um feedback mensal, né, para o gestor, dizendo, a gente fez essas compras aqui, tivemos essa economia, eu acredito que no próximo mês a gente possa economizar nisso, naquilo. Então, é muito importante isso. E você tendo esses processos, buscar automatizar, buscar sistemas que possam te ajudar a entregar esses relatórios, esses dados muito mais rápido, né, do que às vezes ficar perdido em planilhas, ok? Então, isso que é bem importante pensar. Então, a gente falou de recursos humanos, a gente falou na área de operação, a gente falou em tecnologia, a gente falou de clientes, né? Então, você vê que todas as áreas da empresa têm que ter seus processos e que esses processos estão ligados, né? Às vezes qual é aquela divisão que a gente tem na empresa? Ela é muito departamental. Então, tá aqui um grande erro quando você faz o seu processo dentro do seu departamento. Na verdade, o seu processo, muitas vezes, ele é interdepartamental.
Então, eu começo lá na operação e eu venho até o financeiro. Eu começo na operação, vou para o cliente e venho no financeiro. Então, você tem que ver que os processos, eles não têm que ficar dentro de setores. Eles têm início, meio e fim e eles vão por todos os cantos da empresa. E quando você faz essa passagem entre os setores, ou seja, o resultado final do processo será uma entrega em que todos os setores estão envolvidos, você sai um pouco daquela coisa de que a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é da operação, a culpa é do financeiro, não. Então, se você tem essa integração dos processos entre setores, entre departamentos, eu mesmo gosto de desenhar os processos sim, envolvendo os departamentos, porque se você tem compras, você tem um pedido que vem de alguém, que é da operação, por exemplo, que às vezes pode ser do financeiro também, que pode ser da diretoria. Você tem esse pedido vindo, depois você tem o trabalho de compras, que é buscar os melhores valores dentro de uma qualidade exigida pela empresa. Depois você tem a recepção, ou seja, quem recebe esse material. Depois você tem pagamento, quem paga aquele material. Então, se você tem... Pode ver que esse processo que a gente viu de compras, ele não envolveu só o setor de compras, ele envolveu todos os departamentos. E quando a gente faz esses processos interdepartamentais, você tem outro ponto que você pode melhorar. Você pode medir. Depois, imagina, visualmente você fez o processo, depois você viu que dava para melhorar e depois você vai poder medir tempos, né? Você pode medir tempos. Nessa caixinha aqui, esse processo, essa atividade está demorando X. E se eu conseguir otimizar e retirar? Então você consegue fazer com que o tempo também seja economizado. E aí o que a gente tem como o foco dessa aula, né? O que os processos nas demais áreas vão dar de resultado. E se eu reduzo o tempo, possivelmente o resultado financeiro também é alcançado. Fala, Alessandra, tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade aí, tá certo? Então, você, quando coloca esse tipo de interligação e vai sempre melhorando os processos, até a Dai tá aqui, né? A Dai esses dias comentou que tudo tá fazendo processo agora na vida dela, né? E aí você vê que isso é gostoso, isso rende tempo na nossa, não só nas empresas, mas na nossa vida também. Eu quando vou sair de casa, porque tem um monte de coisa para fazer, eu começo a avaliar. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Se eu tenho que comprar alguma coisa, eu vou precisar de dinheiro, então eu tenho que dizer que eu primeiro tenho que ir no banco sacar para depois ir na loja comprar, sabe? Então, a nossa vida, ela é feita de processos. E levar para a empresa, na verdade, a gente trouxe das empresas para a vida, né? Eu fiz muito disso. Eu aprendi processo para as empresas, mas eu fui trazendo isso para a minha vida. Então, você também, como gestor, como consultor, como funcionário, também tem que pensar o quanto você pode otimizar isso na sua rotina, com processos, resultado, de novo. Então, se a gente pensa em resultado, aí vamos pensar agora, vamos expandir um pouco. Vamos pensar em processo para resultado, não só na atividade profissional, mas na sua atividade, na sua rotina do dia a dia. Então, assim, e é muito interessante que ontem a minha filha está no 2º ano. Ontem ela estava estudando processo na disciplina de matemática, olha só como é louco. Na disciplina de matemática, ela tinha que desenhar um processo da rotina dela. Olha só que coisa bacana, né? Que na minha época não tinha isso, né? 2º ano, nem lembro que eu estudava direito, mas eu acho que eu ainda estava tentando aprender a ler, né? E ela já está lá fazendo processos, mapeando processos. É importante você ter isso para a empresa, mas como um todo. Então, vamos lá, a gente viu o processo no departamento de recursos humanos, nós vimos em tecnologia, nós vimos em compras, na operação, nós vimos em clientes. E aí, o que tudo isso vai dar de resultado? Então, vamos pensar comigo agora. Se você, na sua base, você tem as pessoas certas, com competência, né, fazendo as coisas certas, e você fez isso através de ter contratado as pessoas certas, e você tem o uso da tecnologia, você já reduz tempo. Se com o uso dessa tecnologia você tem os seus processos mapeados, então você mapeou esses processos, tem pessoas certas, tem tecnologia, o que você vai fazer aqui? Você vai otimizar
tempo e recurso. Quando você otimiza tempo e recurso, você diminui custo. Quando você tem processos certos, com as pessoas certas, usando as melhores tecnologias, você melhora a qualidade. Com isso, você faz com que o seu cliente fique satisfeito, né? O seu cliente fique satisfeito, o seu cliente fique falando para outros clientes o quanto a sua empresa é boa. E você fazendo isso, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a retenção do seu cliente. Quando você aumenta a retenção do seu cliente, automaticamente o teu custo por buscar clientes, ele é menor, e você vai aumentar a sua receita, porque você está mantendo seus clientes a um custo muito menor e a sua receita está mantida ou está aumentando. Então, se você diminui custo e aumenta a receita, esse é o melhor segredo das finanças, né? A gente sempre diz que o modelo, né? Se você tiver isso na sua cabeça, seja como empresário, seja como consultor, em que o segredo das finanças é receber mais e gastar menos, você tem aí a chave, né? Finanças é isso, você tem que receber mais e gastar menos. O gastar menos é você ter custos menores, seja de operação, seja de compras, seja de contratação. Você vai conseguir fazer isso através de processos mapeados e otimizados e depois implementados através de automação com tecnologia. E com isso você consegue aumentar a sua receita a um menor custo. Então, assim, se a empresa está indo mal, você vai fazer processo para ver onde você pode diminuir custo e diminuir despesa. Sempre pensando que quando você diminui despesa é melhor, né? O custo, quando você diminui custo, tem sempre que pensar se essa diminuição de custo não vai automaticamente diminuir a qualidade do seu produto também. Então, cuidado que você tem que ter. Aí, com isso, você vai aumentar a sua receita. E você, ou às vezes você tô na crise, né? Não tenho receita. Você tem que diminuir sua despesa e diminuir seu custo no máximo que você puder. A minha empresa já está indo legal, mas eu quero melhorar a minha rentabilidade. Você vai de novo verificar os seus processos, ver onde você pode diminuir despesa e custo, e você vai crescer a sua receita. Se você tem isso organizado, você vai conseguir escalar, né? Aumentar a sua empresa, aumentando junto a rentabilidade. O que acontece na maioria das empresas que crescem, né? E não crescem, e quando cresce piora. É que ela não fez a base bonitinha, não teve a sua estrutura, seus processos, seus sistemas, as pessoas certas, pronta, e depois ela cresce desordenadamente. Ela tá lá num faturamento às vezes de 100 mil, que tá dando um resultado de 10%. Aí ela passa para um faturamento de 200 mil e esse resultado passa para 5%. Não fez nada, não melhorou em nada, né? Então, você tem que pensar sempre a empresa, o processo como resultado final em todas as áreas, né? E aí você tem que pensar também se compensa você crescer antes de estar com essa base pronta. Isso mesmo, Júnior. O BSC é uma ótima metodologia. Aqui eu tanto uso para meus clientes quanto ensino para os meus alunos. E é a chave de tudo, porque você não precisa ficar se preocupando com um monte de coisa, né? Quando o Norton e Kaplan fizeram isso, a maior preocupação deles era esse problema que eles queriam resolver. Tinham as empresas americanas que tinham um monte de indicadores, né? E eles foram lá e traduziram toda aquela parafernália de indicadores para 4 perspectivas e aí sim conseguir fazer com que o dono foque mais, e o foco é sempre no resultado, com essa base sempre, né, de pessoas capacitadas, de processos, tecnologia e foco no cliente, ok? Bom, pessoal, eu tô abrindo aqui para perguntas, não sei nem o tempo que a gente deu aqui, me empolguei, tá? Quem tiver pergunta, pode fazer. Se não tiver, deixo aqui novamente aberto para vocês os comentários, o direct, se vocês quiserem sugerir qualquer tema para a gente trabalhar na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira às 12h30 a gente tem live aqui direto no Instagram, ok? Então convido vocês sempre para quarta-feira, 12h30, e é um horário assim, às vezes quem não pode olhar pode ser um horário maluco, né? Mas é toda quarta-feira, 12h30. Quem gostou pode deixar coraçãozinho aí, adoro coraçõezinhos, me motiva, me deixa, né,
eu tenho às vezes que deixar ali minha filha, coisa bem na hora do almoço, mas eu acho que é um horário legal, bacana, que o pessoal tá um pouco aí passeando nas redes sociais e pode aproveitar de assistir conteúdos que valham a pena. Que bom, Henrique, gostou? Você tem algum material de processo para indicar? Bom, tem, né, tem na própria, tem como é que é o nome? O Seboc. O Seboc, assim, é a melhor fonte, né, assim, quem quer começar do jeito certo, buscar dentro do Seboc, é a instituição que tem uma referência em termos de através do Seboc, você consegue pegar na internet, tá? Então isso eu acho que vai ajudar. Coloca aí, Odai, na agenda, toda quarta às 12h30. Para quem quer começar em mapeamento de processo, no meu site vocês podem olhar também, eu tenho um curso lá bem direto ao ponto em mapeamento de processo, quem quiser começar nessa área, dá para começar, o investimento é bem baixo, e aí é o Seboc, assim, meio que resumido naquilo que funciona, né? Eu sei que igual PMBOK, né? Você vai usar um monte de metodologia lá, mas na prática, às vezes, as coisas são um pouco diferentes. Eu sou mais dessa que gosto mais na prática. Então, se você quiser dar uma olhada, vai lá no meu site, na área de cursos, que você pode ver lá o curso de mapeamento de processo. Júnior, qual a maior demanda para consultoria, finanças ou planejamento estratégico? Júnior, vou te dizer o seguinte, tem duas questões, né? E vou te dizer por experiência, eu já fui daquela de oferecer planejamento estratégico para as empresas, tá? Só que então vai depender do seu público. Se você vai trabalhar com uma empresa que já está um pouco organizada e quer crescer, ela quer realmente despontar, você vai oferecer planejamento estratégico. Se você vai buscar pequenas empresas que precisam de ajuda para organizar a sua vida, se você for falar em planejamento estratégico, o dono vai dizer, eu quero saber se vai sobrar dinheiro para mim no final do mês. Então vai depender esses dois, em quem você vai atacar, que público que você vai querer trabalhar, tá? Então, espero ter respondido essa sua pergunta. Porque realmente eu já fui daquela de oferecer planejamento estratégico e depois eu vi que as empresas, na verdade, precisavam organizar as finanças para depois fazer planejamento estratégico, tá? Então, é isso aí. A empresa já quer crescer ou ela quer começar, certo? Ela quer começar, então ela vai começar, vamos fazer um planejamento estratégico, organizar, aí vai incluir finanças dentro do planejamento estratégico. Agora, aquela que às vezes já tá lá no vucu-vucu, ela quer dizer assim, cara, eu preciso que tu veja o meu financeiro porque o negócio aqui tá feio, tá? E você vai ter que olhar em todas as áreas, tá? Até eu falo com meus alunos, tudo, doutora, eu não sou bom de finanças, mas como é que... Gente, hoje, fazer consultoria, né, até mesmo você empresário, coisa, você não tem que ser aquele cara que vai pegar o livro de matemática financeira, finanças aplicada, não, para o pequeno e médio empresário, são as 4 operações, né, você saber que tem que receber mais e gastar menos, dar resultado primeiro, parar de pagar cheque especial, sabe? São aquelas coisas menores que você tem que fazer antes de ficar criando os outros pontos, tá, Júnior? Então, espero ter respondido para você. A ideia é essa, você tem que ver que público que você quer trabalhar, tá? Dai, não sabia fazer nada, minha cabeça já está olhando diferente para as coisas do dia a dia. Legal, Dai. Júlio, fizemos seu tópico, espero que você tenha visto ali antes. Hoje falamos muito sobre o processo, né, para a parte de resultado da empresa como um todo. Caca Pescarolo, legal, obrigado, sensacional, parabéns pela didática. Que bom, fico feliz, coraçãozinho para vocês também, agradeço demais a presença de vocês. Júnior, que bom que você entendeu. Pô, Júlio, chegou atrasado, hein? Sacanagem. Mas, pessoal, vou agradecer vocês. Lembrando, tópicos que vocês quiserem que eu aborde, coloque aqui nos comentários, mande no direct. Se precisar da minha ajuda também para sua empresa, a gente está aqui à disposição, tá certo? Então, toda quarta-feira, às 12h30, eu espero vocês aqui para a gente bater esse papo. Tchau, tchau!